Olá, quero iniciar cumprimentando a todos os presentes que vieram para o Encontro Pastoral 2016, todos os pastores, todas as pastoras, aos pastores de jovens da GY que estão conosco nesse ano, as pastoras das mulheres, que Deus possa te favorecer, te abençoar no nome de Jesus, que nós possamos ter boas colheitas a partir de tudo aquilo que nós discutimos nesse encontro, e que 2017 seja um ano de bênção, de multiplicação sobre as nossas vidas. Eu quero iniciar dizendo que as pessoas, no nosso entendimento, são o maior patrimônio para Deus. O interesse do Senhor está nas pessoas, nas vidas em que Ele alcança através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, e que coisas e objetos não são mais importantes que pessoas. Então, que nós possamos renovar esse entendimento dentro da nossa denominação, dentro do nosso conceito pastoral. Nós, da Diretoria Nacional da Igreja Pentecostal da Bíblia, acreditamos que se nós conseguirmos cuidar da família pastoral, se nós conseguirmos pastorear os pastores, bem como seus cônjuges, seus filhos, a igreja será beneficiada. O pastoreio adequado dos pastores, se nós dermos conta da demanda que a família pastoral exige, cremos que o pastor terá tranquilidade e, sentindo-se apoiado, poderá pastorear melhor a igreja local. Renovamos essa nossa visão de cuidado de pessoas. Eu não posso começar essa palestra, sem antes reforçar algo que nós comunicamos na nossa última reunião de Ministério Geral, que é 3 coisas importantes para que nós possamos estar mais comprometidos com denominação. Nós temos um entendimento claro que a Igreja de Cristo são as pessoas que creem e confessam no Senhor Jesus, mas nós somos e fazemos parte da instituição, da denominação chamada Igreja Pentecostal da Bíblia. E é interessante que nós, como membros dessa instituição, possamos nos integrar. O que é a integração aqui? Eu preciso ter interesse pela minha denominação, me informando via site ou por todo e qualquer meio que a denominação dispõe, para saber o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo. Eu preciso buscar conhecer quais são as nossas regras, quais são as nossas normas. Precisamos estar cientes dos trabalhos que nós desenvolvemos, até porque, como parte dessa instituição, nós precisamos falar a mesma língua para que essa casa, chamada Denominação Igreja Pentecostal da Bíblia, não se divida. Então é importante que nós, pastores, oficiais, membresia de modo geral, possamos conhecer como é que a igreja funciona, a instituição pentecostal da Bíblia. A integração tem que partir de mim, de nós, em buscar saber o que a denominação oferece, como ela trabalha. Passado esse entendimento, nós vamos para a fase da regulação. Quem se integra, quem faz parte da instituição, também está sujeito à sua regulação. O que são as regulações? Nós estaremos debaixo das regras e das normas da denominação. Nós sabemos que dentro da nossa crença pentecostal, nós temos os nossos dogmas, a nossa tradição, temos a forma como trabalhamos administrativamente falando, eclesiasticamente falando, e para isso é importante que eu acate essas regras, que eu seja regulado por elas. Nós não poderemos ser, ou não seremos uma denominação forte, coesa, comprometida, se nós não obedecermos, não nos subordinarmos às regulações da nossa denominação. E um terceiro passo, não menos importante, aliás, muito importante, que é justamente ter a admiração pela instituição. Veja bem, se eu não admiro a instituição na qual eu faço parte, eu nem vou querer me integrar e muito menos ser regulado pelas normas e regras dessa denominação.
Então, você que faz parte da Pentecostal da Bíblia, pastor, pastora, obreiros, presbíteros, evangelistas, missionárias, diáconos, diaconisas, obreiros de modo geral, líderes da igreja, precisa ter admiração pela instituição. Como é que eu vou permanecer numa denominação que eu começo, por exemplo, aqui não gostando do nome dela, ou então não tenho empatia com a liturgia dessa denominação, ou ainda eu não gosto de nada que a denominação realiza, ou que a direção nacional, ou a superintendência regional. Como nós, como denominação, poderemos caminhar juntos se eu não admiro, se eu não quero fazer parte da denominação? Nós precisamos, então, ter um comportamento diferente do que nós temos tido, se porventura isso se enquadra no seu comportamento, que é de me integrar, primeiro, conhecer, buscar saber, ser regulado, me submeter às regras, normas, às lideranças eclesiásticas que forem estabelecidas e ter admiração, que sem admiração eu não me integro e também não aceito a regulação. Então, nós esperamos confiantemente que, em nome de Jesus, em 2017, todos nós, pastores, pastoras, obreiros, líderes da denominação, sejamos mais coesos nisso, que nós valorizemos mais a nossa denominação. É óbvio que a palavra de Deus, é óbvio que Cristo está acima de todas essas coisas. Entretanto, fazemos parte de uma instituição que foi estabelecida lá atrás pelo pastor Epaminondas Silveira Lima, pela tia Ada e os fundadores, e nós hoje temos a responsabilidade de dar continuidade nessa igreja que já existe por mais de 58 anos. Ok? Vamos lá, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para que pudéssemos, aliás, compartilhar com vocês nessa manhã de domingo. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 9 em diante. Provável que eu vá ler até o versículo 31. Então, você que quiser acompanhar aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículos 9 a 31, fala sobre a visão que Deus dá a Pedro, né, e começa o texto dizendo assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos.
Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Meus irmãos, a palavra nos mostra algumas coisas interessantes para que nós possamos compartilhar e aplicar na nossa vida. Uma delas é que o Senhor, Ele usa pessoas para alcançar pessoas. E se fosse para dar um tema para esta ministração, seria que o Senhor tem uma parceria conosco. Deus tem uma parceria contigo, Deus tem uma parceria comigo, Deus tem uma parceria conosco. E nessa parceria, eu preciso enxergar e valorizar a escolha de Deus na minha vida e na sua vida. Dentre muitos, temos tido a oportunidade de fazer algo com o eterno. Me impressiona um Deus que é poderoso, um Deus que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, incluir a sua criatura nos seus propósitos, nos seus planos, para realizar a sua obra. O Senhor que escolhe a nós, olhando para o nosso coração, as intenções que somente o Senhor sabe. Somente Deus pode de fato conhecer a cada um de nós. Somente Deus sabe como cada um é. E tendo acesso agora, ou nos dando acesso às riquezas espirituais, Deus não só nos escolhe segundo o que Ele vê no nosso coração, as nossas intenções, mas Ele nos fornece agora, permite que nós tenhamos acesso às riquezas espirituais dele. Temos agora com o Senhor, nesse planejamento de realizar a sua obra, uma corresponsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. Um cuidado que se difere muito de um negócio material e humano, porque na verdade o rebanho de Deus tem a promessa de alcançar um aprisco que é eterno, que é divino. E nós, homens mortais como os outros que aqui estão, somos escolhidos dentre o rebanho de Deus para apacentar estas ovelhas do aprisco do Senhor, para chegar até esse dia. Vamos analisar então como é que Deus desenvolve com Pedro, nesse texto, essa parceria, buscando aplicar na nossa vida, como pastores, como pastoras do rebanho de Deus. Primeiro, no versículo 11 ao 13, ele diz assim: vi os céus se abrirem, e algo parecido com um lençol imenso, amarrado por cordas, nas 4 pontas desceu até o chão. No versículo 12, está escrito assim: nele estava toda espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho. Então ele ouviu uma voz: vá em frente, Pedro, mate e coma. Deus dá uma revelação a Pedro. Nós sabemos que aos judeus, esses animais eram tidos como imundos. E que quando ele recebe uma revelação do Senhor, nesse texto, para que ele matasse e comesse, gera uma repulsa de Pedro. Nessa parceria, e na parceria que Deus estabelece conosco, aqueles que estão começando a carreira ministerial agora, pastoral, aqueles que já estão há mais tempo, aqueles que já estão há bastante tempo, devem aprender que nessa parceria, quem diz o que deve ser feito e como deve ser feito, não somos nós os pastores, aqueles a quem Deus escolheu para servir a sua igreja.
mas é o Senhor quem diz para nós como é que nós devemos fazer. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Às vezes nós temos a nossa ideologia, as nossas tradições, os nossos dogmas. Às vezes nós temos a nossa empatia ou a antipatia. Mas todas estas coisas, elas são secundárias quando nós estamos debaixo de um chamado que é divino, para fazer uma obra que é divina, que deve ser orientada e é orientada pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que vai dizer o que nós devemos fazer e como fazer. Não cabe para nós, pastores, achar, não, eu acho que é desse jeito. É melhor daquela forma, mas buscarmos na palavra do Senhor, em oração, no direcionamento do Espírito Santo, como o Senhor quer que faça exatamente. E a palavra de Deus já nos dá o suficiente, o subsídio suficiente para que nós, pastores, possamos fazer segundo a vontade de Deus. A palavra do Senhor está acima da nossa opinião. A palavra do Senhor está acima dos nossos costumes. A palavra do Senhor está acima da nossa crendice, dos nossos achismos. A palavra do Senhor está acima dos nossos jeitos. Algum pastor, outro tempo, me disse, ô pastor, sabe o que é que eu aprendi assim? Só sei fazer assim. E a pergunta que nós temos que nos fazer é, será que como eu aprendi, como eu estou fazendo, é de fato como Deus quer que eu faça? Será que a forma como eu fui ensinado, será que a forma de conduzir, de lidar, de tratar com o rebanho de Deus é a forma como Deus quer que eu faça, é a forma como a palavra de Deus descreve? Então nós temos que sempre estar voltando à fonte que é inerrante, que é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós, pastores e pastoras, vamos encontrar uma segurança da parte do Senhor de como nós devemos nos comportar. Nessa parceria com Pedro, Deus mostra a ele, dá uma visão, uma revelação e diz para ele o seguinte, olha, faça isso. Nos versículos 14 e 16 nós vamos observar o que às vezes nós observamos em nós, pastores, assim como em Pedro no texto. No versículo 14 ele vai responder de jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos. Eu estou utilizando nessa leitura do texto a Bíblia, a Mensagem da Editora Vida, e por isso essa linguagem, até para que nos traga uma maior clareza no entendimento o porquê que ele não quer comer, que ele se nega a comer, e a voz no versículo 15 insiste dizendo a ele, se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Aí isso aconteceu por 3 vezes, e depois disso o lençol ele foi puxado, ele foi recolhido para o céu. Será que às vezes, irmãos, líderes, pastores e pastoras, Deus não tem falado conosco que nós temos, assim como Pedro nesse texto, resistido a uma ordem, a uma orientação de Deus por conta do nosso grupo familiar, por conta da nossa comunidade de fé, por conta muitas vezes da nossa ideologia, da dureza do nosso coração, por que não? E o Senhor está dizendo, olha, eu tenho uma obra grande para fazer e eu estabeleci uma parceria com você, mas para que essa parceria dê certo, para que esta obra ela tenha êxito, é necessário que você submeta ao que eu te mando fazer. Alguém pode dizer, pastor, mas é tão complicado hoje dizer Deus falou, há aí a subjetividade que se deve levar em conta em tempos onde muitos falam em nome de Deus e tantas coisas são feitas em nome de Deus e que batem de frente com a Escritura Sagrada. Eu concordo com você, mas é por isso que eu quero reforçar nessa palavra que a palavra de Deus deve sempre ser o nosso porto seguro. É a fonte onde nós vamos sempre estar voltando para conferir se o que nós estamos fazendo, se o entendimento que nós estamos tendo, se o modo como estamos conduzindo está enquadrado na palavra do Senhor. Ele resiste. Nessa parceria, então, eu tenho que ter uma coisa clara que Pedro ia ter com essa passagem bíblica que Deus vai tratar com ele. É que o cabeça, o líder, o mestre é o Senhor. Nós somos homens, apesar de pastores. Vocês são mulheres, apesar de pastoras. Entretanto, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus que tem a primazia na condução da nossa vida e no rebanho de Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo.
precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo genuinamente fala, ele não contradiz a palavra do Senhor. Nós estamos falando aqui, estou falando a pastores, a pastoras, a homens e mulheres experimentados na palavra, na condução do rebanho de Deus. Não preciso vos ensinar o que você já conhece, mas quero reforçar que o discernimento é essencial para a vida daquele que apacenta o rebanho do Senhor. E quando nós temos esse discernimento, essa afinidade com Deus, essa sensibilidade à voz do Espírito Santo, há uma grande probabilidade de que nós possamos acertar e ser assertivos na condução do rebanho do Senhor. Às vezes nós queremos prevalecer contra Deus, como se a nossa opinião, ideia ou nosso projeto fosse melhor do que o Senhor. Olha só, Pedro lida com algo que é sobrenatural, uma visão, e diz assim, como? Ele diz assim, não vou, não posso. Ele resiste por conta do seu aprendizado, por conta de fato do que lhe foi ensinado, mas agora o Senhor vai lhe dar essa visão para tratar de algo que está muito acima, muito maior do que a tradição judaica que estava estabelecida, porque o plano de Deus aqui, no texto nós sabemos que o Senhor está abrindo a salvação para alcançar os gentios, tirando Pedro do centro judaico, onde alguns entendiam que a salvação era somente para os judeus, para levar a salvação agora a todos aqueles que eram de outras nações. E nós precisamos então ser sensíveis e permitir que o Senhor faça essa obra na nossa vida e usando a minha, a sua vida e obedecendo o que Deus nos manda fazer. Às vezes nós causamos até divisões na denominação, na instituição ou até mesmo no reino de Deus, quando nós queremos prevalecer numa ideia nossa. E tem coisas que Deus não mandou, o Espírito Santo não falou e não tem sequer um respaldo bíblico. E nós lutamos para manter a nossa ideia, para manter a nossa vaidade, para manter a nossa dureza de coração, de dura cerviz, e a gente divide em nome de Deus, e a gente causa dor em nome de Deus, e nós precisamos tomar cuidado com essas coisas para que nós, ao invés de sermos vasos de honra, não acabemos sendo vasos de desonra, e que o Senhor possa nos usar de modo a não só ampliar o reino dele, mas consolidar através da palavra, da vontade dele, nos usando como instrumento em suas mãos. Num terceiro ponto que eu quero ressaltar nesse texto, é que ocorre então a surpresa para a vida de Pedro. Lá no versículo 17 ao 20, está escrito assim, confuso, Pedro ainda tentava entender o significado da visão quando os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa onde ele estava. Chamaram o dono da casa e perguntaram se havia ali um Simão, chamado Pedro, hospedado ali. Pedro, concentrado em seus pensamentos, não os ouviu, mas o Espírito lhe disse, há 3 homens batendo à porta, procurando por você. Desça e vá com eles. Não faça perguntas. Fui eu quem os enviei. Olha a surpresa que o Senhor vai fazer, pois Pedro estava ali pensando consigo próprio o que significava tudo aquilo, e Deus, na verdade, já tinha preparado todas as coisas, e os homens, a mando de Cornélio, batem na casa onde ele está hospedado, e agora ele vai ter um entendimento mais amplo do que Deus queria para ele. Será, meus irmãos e irmãs, que nós não estamos limitando a ação de Deus? Deus quer alcançar tantas pessoas, mas por conta do nosso costume, do nosso uso e costume, por conta da nossa tradição, por conta muitas vezes do nosso entendimento tão egoísta do Evangelho de Jesus, nós estamos fechando as portas e o pior, não estamos ouvindo aqueles que estão batendo na porta para poder entrar. E o Espírito Santo teve que falar com Pedro dizendo, olha, vai porque estão batendo a porta homens que procuram você, e fui eu quem os enviei, vá com eles. Nós precisamos estar atentos, e a nossa denominação, uma denominação de 58 anos, nós não podemos parar no tempo, nós precisamos rever algumas coisas. Quantas pessoas ficaram na porta pelo lado de fora?
Quantas pessoas estão batendo na porta e nós, por algumas coisas que são tão banais, estamos impedindo que essas pessoas conheçam o Evangelho do Senhor. E quantas vezes nós mandamos embora ou estamos desprezando aqueles a quem Deus enviou até nós por conta de um entendimento particularizado, pessoalista, subjetivista dentro da nossa denominação. É necessário que nós vasculhemos na palavra e peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa audição aguçada para que nós não desprezemos aqueles que fazem parte do plano de Deus. É importante nós, como pastores e pastoras, líderes, obreiros da casa do Senhor, estarmos atentos àquilo que o Senhor prometeu e aquilo que Ele está fazendo e aqueles que Ele está enviando na porta. Quem está batendo a porta? Nessa parceria, Deus faz de modo extraordinário a parte dele. Nós só precisamos atender a porta. Nós só precisamos estar dispostos a receber aqueles que vêm à porta. O Senhor prepara as oportunidades e traz o seu propósito ao nosso encontro, como fez com Pedro. Deu uma revelação, Pedro resiste, ele é surpreendido. Deus vai dar o entendimento por completo, qual é a vontade, qual foi o propósito daquela visão, daquela revelação. Eu fico, às vezes, perplexo com algumas revelações que as pessoas trazem, mas assim dizem, olha, não tem um propósito específico. Por que Deus está nos revelando e por que Deus está fazendo algumas coisas miraculosas em nosso meio? E quais são os propósitos de Deus? Nós sabemos que Jesus veio com um fim específico de salvar a humanidade. E nós fazemos parte desse plano de Deus como igreja de Cristo, como instituição que apenas organiza e que motiva e que ensina as pessoas para alcançarem e fazerem parte desse reino chamado Reino de Deus. A pergunta que nós devemos nos fazer é, nós temos tido tempo para entender isso? Nós perguntamos a Deus e nós estamos refletindo sobre isso, sobre as coisas que estão ocorrendo ao nosso redor, sobre aqueles que vêm até a nossa denominação, sobre o que está ocorrendo agora, por exemplo, na nossa denominação, a quebra de alguns paradigmas, as mudanças, alguns acontecimentos. Será que nós temos refletido sobre isso? E será, lanço uma pergunta aqui para você, para todos nós, que nós temos tido essa preocupação de parar e pensar que pode ser uma ação de Deus para uma mudança maior, para algo que Deus está requerendo de nós, como denominação, como pastores, como pastoras do rebanho do Senhor? Ele promove então um encontro, no versículo 23 e 24, Pedro recebe aqueles portadores do convite de Cornélio, hospeda-o ali naquela casa, e na manhã seguinte, versículos 23 e 24, ele se levantou e foi com eles. Alguns amigos de Jope os acompanharam. Chegaram a Cesareia após um dia de viagem, diz o texto. Cornélio os aguardava e não estava sozinho. Havia reunido os parentes e amigos mais chegados. Olha o encontro que Deus produz. Agora, esse encontro, nessa parceria que Deus estabeleceu com Pedro, e nessa parceria que Deus estabelece comigo, com você, eu me lembro quando Deus me chamou para pastorear o seu rebanho, no primeiro culto que eu vim na nossa denominação, eu ouvi no meu ouvido o Senhor dizendo, eu te escolhi como pastor do meu rebanho, e eu criei nessa palavra do Senhor, e o Senhor foi nos preparando. E qual é o objetivo de Deus em levantar pastores e pastoras, em vocacionar pastores e pastoras? O objetivo maior de Deus não é para você gravar um DVD de pregação ou de música, não é para você estar nos maiores congressos ou nos melhores congressos, entre aspas, se há melhores ou piores. Não é para você estar, entre aspas, nas melhores ou piores igrejas, se é que há isso também. O objetivo maior de Deus é que através da nossa vida nós possamos pregar a palavra dele, possamos alcançar as pessoas através da pregação, e o Espírito Santo que habita em nós é poderoso e suficiente e autossuficiente para convencer os homens do pecado e da justiça de Deus. O propósito maior de Deus na vocação
dos ministérios, do pastorado, não é outro senão que está descrito em Efésios 4, versículo 12, preparar a igreja para a obra do ministério, é orientar a igreja, instruir a igreja, é servir a igreja. Nós precisamos, e a nossa gestão em 2013 começa marcada por esse ato simbólico do lava-pés, que é justamente o serviço em prol do outro, em favor do outro. Deus não nos chamou para estarmos com os ternos de grife, os anéis de ouro. Deus não nos chamou para apresentarmos os nossos currículos acadêmicos, por mais abastados que sejam. Não, Deus nos chamou para ser pregador da sua palavra, para alcançar as pessoas. O pastor que perde essa pilastra central da chamada do Senhor, precisa voltar de novo à fonte inerrante que é a palavra de Deus. Precisa voltar e rever os conceitos e fazer perguntas básicas como: por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha motivação? Deus estabelece com Pedro agora um plano para alcançar os gentios. E Deus conta comigo, com você, conosco, com essa denominação, dentre outras denominações, para alcançarmos as pessoas que crerão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Nessa parceria, o Senhor com Pedro, que o Senhor estabelece com Pedro, era justamente para alcançar essas pessoas. Porque nós fomos estabelecidos como pescadores de almas. Pescadores de almas. O Senhor não quer que nos ocupemos, aliás, com coisas, com objetos, com templos. Me chama a atenção que, às vezes, numa visita pastoral ao campo, o primeiro relatório que o pastor se preocupa em passar à diretoria nacional é que ele pintou o templo, que ele aumentou o templo, que ele cortou a grama do jardim, que fez um muro novo. E nós perguntamos, e as almas, e as vidas? O povo está bem. Deus não nos chamou para cuidar unicamente ou especificamente, ou não é a nossa missão primeira ou primária, reformar prédios, construir prédios. Isso pode ser por uma demanda, isso é secundário, vem lá em segundo, terceiro lugar. Deus te chamou como pastor, como pastora, Deus me chamou a nós que estamos aqui para alcançar as vidas e apacentá-las em nome de Jesus. O trabalho pastoral não é de cuidador de prédio, de zeladoria. O trabalho pastoral é de assistência às vidas que perecem, e muitas perecem, sem conhecer a palavra do Senhor. É pregar o Evangelho, é acompanhar essa vida, discipulando-a na palavra, acompanhando ao longo do seu trajeto. O trabalho pastoral é um mix, e dentro desse mix tem desde o orar, do pregar, do ensinar, do ouvir, do perdoar, do tentar de novo, do perdoar de novo, do tentar de novo, do conduzir. Estas coisas precisam fazer parte do trabalho pastoral. Se nós não fazemos estas coisas, precisamos voltar de novo à fonte que é a palavra de Deus para nos inspirar de novo e voltar para a direção e vontade do Senhor. Jesus deu a sua vida por nós. Jesus não fez propaganda do tipo, olha, você vai ser milionário ou bilionário, ou vai ser rico, bem-sucedido. Jesus disse assim, olha, se você me ama, você vai carregar a sua cruz. Se você quer vir após mim, saiba que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, mas aquele que crê em mim, que me confessar, vai ser odiado, vai ser perseguido. Todavia, ele disse, eu voltarei e buscarei vocês. A propaganda de Jesus, ele não chamou a nossa atenção com as coisas materiais, como nós muitas vezes na igreja brasileira, no evangelho mercantilizado, temos visto e muitas vezes de modo contundente nas grandes mídias. Jesus nos chama a atenção com as coisas divinas. Ele diz, na casa de meu pai há muita morada. Olha, você que tem sede de justiça, esperar e confiar no Senhor, porque Ele saciará, porque Ele sim é o bom pastor. Percebe? Ele inclui a nossa vida num projeto e nos dá o exemplo de que nós devemos ser, como nós temos que fazer. E é isso que ele vai ensinar a Pedro. Mas aí no versículo 25 e 26, ele vai ter a noção de si.
Olha que coisa interessante, que serve para nós, pastores, como uma lição muito importante. No instante em que Pedro passou pela porta, Cornélio pôs-se em pé e saudou-os e se curvou para adorá-lo. Mas Pedro o fez levantar-se na hora. Não faça isso, sou apenas um homem igual ao Senhor. Quantas vezes nós, por sermos pastores, e quantos usam de modo inadequado um texto da Escritura Sagrada para garantir a sua posição ou a sua opinião, como os ungidos, entre aspas, os intocáveis, né? E Pedro vai dizer o seguinte, olha o que Pedro diz, ele tinha tudo, irmãos. Pedro que era judeu, é chamado por Cornélio, pelos gentios. Ele nem precisaria ir, na verdade o entendimento é que ele não deveria estar ali, ele está ali. Ele poderia dizer, bom, já que eu vim até aqui e esse cara está disposto a me adorar, deixa eu receber um pouco de adoração, de reconhecimento. A meta pastoral não pode ser o elogio do povo. A meta pastoral não pode ser os holofotes. A meta pastoral não pode ser os tapas nas costas ou após uma pregação no domingo, uma palavra que, olha, que sermão fantástico. A meta pastoral tem que ser de agradar a Deus, de cumprir a vocação a qual Deus lhe deu para cumprir. Essa deve ser a nossa missão, o nosso objetivo. É isso que nós, pastores, fomos chamados para fazer. Nós não fomos chamados para estar nos palcos debaixo dos holofotes, e hoje parece que há muitos que não conseguem mais entender o Jesus que senta no chão, que fala na grama, porque alguns querem tronos, alguns querem capas, coroas de rei, cetro de rei, e Jesus dá um exemplo totalmente diferente desse. Nós precisamos preferir o Gólgota do que o grande palco. Nós precisamos voltar a esse evangelho simples, entretanto poderoso, não embasado em ideologias humanas ou de homens, como o apóstolo Paulo diz, mas na palavra de Deus, inspirada por Deus, cuja responsabilidade e o efeito é garantido pelo Senhor, pela sua palavra, pela ação do Espírito Santo. Pedro vai dizer para Cornélio, fica de pé porque eu sou igual a você. Talvez a nossa história, e eu vou falar para dentro, né, dentro da nossa denominação, por alguns anos nós alimentamos um status, e esse status era mantido com diferenciamento a partir da nossa veste, entre aspas, sacerdotal, onde a gravata, o terno, faz parte de um símbolo de liderança, onde o estar numa parte mais alta do templo, que nós chamamos de altar ou de palco, como queira, que é também um simbolismo de poder, nos coloca ou nos dá a impressão, ou parece que inflama o nosso ego, a achar que somos melhores ou maiores ou em condição mais privilegiada perante Deus do que aqueles que estão lá no nível mais baixo, no templo. Jesus anda com os seus. Ele encosta nos seus, come com os seus. O exemplo de Jesus para nós pastores não era que nas grandes reuniões ele tinha uma sala separada para comer filé mignon enquanto o povo comia pescoço de galinha. O exemplo de Jesus para nós pastores não era daquele que ia com bom transporte enquanto o povo caminhava a pé. O exemplo de Jesus é de simplicidade, de humildade, a ponto que sendo Deus não usurpou ser Deus. Nós precisamos resgatar isso e Pedro vai ter a noção de si. Deus vai crescer a nossa denominação, não tenho dúvida, porque o interesse maior é de Deus em salvar vidas. E nós vamos crescer poderosamente. Entretanto, nunca percamos a noção de si. O mérito não é meu, o mérito não é seu, o mérito não é nosso. O mérito e a honra e a glória foi, é e sempre será do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos ter isso claro, essa noção que Pedro tem. Nessa parceria, o vaso precisa ter consciência que é de barro. Ainda que a glória vem do Altíssimo, mas o vaso é de barro. A vocação é divina, mas o vocacionado é humano. E o humano é limitado,
e nós pecamos voluntariamente, involuntariamente, mesmo sendo parceiros de Deus, precisamos saber que somos ovelhas do aprisco dele. Precisamos ter um entendimento claro. Me chamava a atenção sempre a história de Davi e Saul, porque aparentemente, quando você lê a história dos dois, parece que Davi errou mais e Deus, numa leitura mais simplista, parece que Deus foi tão impaciente com Saul e tão paciente com Davi. Mas o texto nos mostra que quando Davi erra, ele tinha uma noção sobre si. Ele sabia quem era Deus, ele sabia que ele, sem o Espírito de Deus, não manteria a sua coroa, o seu manto real, o seu trono, o seu reino. Ele tributa a Deus, ele reconhece que o Senhor é o mais importante na sua vida. Noção de si, fragilidade, da nossa miserabilidade, do nosso ser maltrapilho e que depende do favor de Deus, que eu não mereço, que nós não merecemos, mas que Ele ainda assim nos dá. Nós sentimos como vasos de barro, como ovelhas do Senhor, nós precisamos saber como pastores e pastoras, como líderes do rebanho de Deus, como apacentadores do rebanho de Deus, que nós sentimos raivas, tristezas, sofremos decepções, que nós pecamos com o que pensamos, falamos, olhamos, pegamos, pisamos, pecados voluntários, pecados involuntários, nós nos frustramos. Há coisas que nós vamos dizer, olha, eu creio que é de Deus, vamos até falar que Deus mandou e é em nome de Deus, e as coisas não vão sair como a gente espera. E a gente vai ter que aprender nesse caminhar que Deus nos manda fazer e que tem coisas que nós vamos querer que aconteça de um jeito, mas os pensamentos de Deus, os planos de Deus são muito mais elevados do que os nossos planos. Então nos leva a ter um entendimento de total dependência dEle. Somos falhos, carentes da misericórdia e ajuda do Senhor. Pedro tem essa noção de si. No versículo 27 e 29, olha que coisa interessante. Quando há a quebra de paradigmas, conversando eles, entram na casa e Cornélio apresentou Pedro a todos os presentes, dirigindo-se a eles. Pedro disse, estou fazendo algo totalmente fora dos padrões, porque judeus não visitam pessoas de outros povos, nem se associam com elas. Mas Deus me mostrou que ninguém, olha isso, é melhor que ninguém. Por isso, tão logo fui enviado, eu vim sem fazer perguntas. Mas agora gostaria de saber por que vocês me procuraram. Olha a quebra de paradigma, gente. Tem coisas que a gente já ouviu na nossa denominação. Não, isso nós criticamos outra denominação, o que nós dizíamos, não, isso nós não faremos. E eu quero te dar uma notícia dentro do entendimento do texto bíblico e que o Senhor vai fazer em nosso meio. Deus vai enviar pessoas, eu gosto de usar um termo de um amigo que ele fala de pessoas escalafobéticas, pessoas estranhas. Se preparem para receber lá na igreja, pastor, onde você pastoreia, pessoas que Deus enviará fora dos seus padrões, fora das suas convicções. Nos preparemos para que Deus envie pessoas que baterão na nossa porta, como os enviados de Cornélio fizeram, para levá-lo até os gentios, porque o Senhor enviará. Deus crescerá poderosamente a nossa denominação, mas quebrará muitos paradigmas em nosso meio. E nós precisamos estar abertos a isso. Coisas que não eram pecados, porque o pecado é inegociável. O que é pecado, a Bíblia diz que é pecado e ponto final. Mas há coisas que nós taxamos como pecados, que estão muito mais ligados a uma ótica segmentarista, a uma visão particularizada, a uma ideia da denominação, muitas vezes sem um embasamento bíblico. E estas coisas o Senhor quebrará em nosso meio. E nós, como pastores, como pastoras, apacentadores do rebanho de Deus, teremos que receber essas pessoas. Aqueles que chegarão fora dos nossos padrões, mas estão dentro do padrão, dentro dos padrões de Deus, para que nós preguemos o Evangelho, porque o Senhor os quer alcançar. Nessa parceria, aquela famosa frase que nós ouvimos alguns dizerem, eu aprendi assim e só sei fazer assim, terá que ser mudado, terá que ser modificado. Você aprendeu assim, mas você vai aprender diferente.
E a igreja de hoje precisa produzir respostas para o tempo de hoje. A igreja de 1958 tinha e deu as respostas para aquela época, de 1970, de 1980, e a igreja de hoje, sem negociar o evangelho, sem mudar o que é bíblico, sem abrir mão da santidade que é bíblica, vai ter que aprender a comunicar de modo eficaz, para que o Senhor possa alargar o seu reino usando a nossa denominação, como outras que Ele utiliza. Veja, nós não somos exclusivos nessa seara, mas nós somos mais uma instituição, denominação que Deus pode e quer, usa para alcançar pessoas. E nós, pastores do Senhor, precisamos estar de mente aberta, de coração aberto, para o agir e a ação de Deus. Iremos mesmo contrariados pelos nossos preconceitos, pela nossa religiosidade, nós iremos. Mesmo sem querer, mesmo sem concordar, nós iremos e o Senhor nos acrescentará e Deus nos abençoará. Precisaremos nos reinventar como igreja, como denominação, para o que eu disse agora há pouco, comunicar de forma mais eficaz o Evangelho. Nossos gostos e padrões pessoais não estão acima do amor de Deus pelos seres humanos. Nossa ideia de salvo, nossa ideia de crente perfeito, podem estar totalmente equivocados sobre a visão de Deus, sobre a palavra de Deus. E nós precisamos estar abertos a isso. No versículo 33, já indo para o final agora, diz assim o texto: "E foi o que fiz, mandei chamá-lo e agradeço sua atenção em ter vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para quê? Prontos para ouvir o que o Senhor pôs em seu coração para nos falar." Temos a glória no barro. Olha só, Pedro é chamado, quebra o paradigma, vai até o gentio e chegando aos gentios, o que eles dizem? Nós estamos prontos para ouvir o que o Senhor colocou no teu coração para nos falar. Nessa parceria, o Senhor não quer que andemos na reserva. E nós precisamos estar na busca da palavra, no conhecimento mais aprofundado da palavra do Senhor, estudando sim a teologia, se dedicando a grupos de estudo, se aprofundando ao discipulado. Nós não podemos ter preguiça, não podemos parar no tempo, não podemos achar que a obra de Deus ela vai ocorrer sem que eu faça a minha parte, a minha parcela de sacrifício. Então eu quero dizer a você, pastor, pastora, meu irmão, minha irmã, que também cabe a nós um esmero maior no aprendizado, no entendimento correto, adequado, coerente da palavra do Senhor, na pregação do Evangelho de Deus da forma como ele é, para que esta obra tenha êxito segundo a vontade de Deus. Já recebemos o pão da vida e temos desse pão para dar. Nós temos a Cristo, nós já temos a palavra do Senhor. Nós precisamos apenas dar o pão. Não precisamos rechear o pão. O pão por si só, ele é suficiente para matar a fome, para saciar a fome. Às vezes nós queremos rechear o pão colocando invenções, vendendo lascas à cruz de Cristo, passando pessoas por baixo de umbrais de porta, lenços ungidos e todos os apetrechos religiosos, como os pagãos no passado fizeram e fazem hoje. E nós não precisamos desses apetrechos. Nós já temos o que é poderoso, a palavra de Deus, o Espírito de Deus que habita na nossa vida. Eu não preciso mais do simbolismo da Arca do Concerto, não preciso mais resgatar os símbolos judaicos de fé que se referem a Deus, pois agora, como igreja de Cristo, nós temos o próprio Espírito Santo habitando em nós como templo do Senhor. 1 Coríntios 3,16. É disso que nós precisamos e o Senhor, nessa parceria, deixa claro para nós: escuta, você já conhece, você já tem a palavra. Falem da minha palavra. Por onde andarmos, onde estivermos, poderemos oferecer o pão vivo que é Jesus. O pão vivo que é Jesus. E Pedro vai falar do amor de Deus para eles. No versículo 44, 46, mal a mensagem foi anunciada, o Espírito Santo desceu sobre os ouvintes. Os judeus convertidos que acompanhavam Pedro não podiam acreditar no que viam.
não podiam crer que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre não-judeus. E como? E eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Olha só, a ideia segmentarista, a ideia exclusivista judaica da época e de muitas denominações nos dias de hoje, elas caem por terra quando Deus coloca em prática o seu plano de forma plena, poderosamente agindo na sua igreja, cujo objetivo maior de Deus não é destacar mais essa ou aquela denominação. Isso são coisas dos homens. Nós fomentamos, criamos essas coisas. Mas o objetivo maior de Deus é alcançar todas as pessoas para que naquele dia possa encontrar Jesus nos ares, no arrebatamento da igreja do Senhor. A família será aumentada. Eles percebem nesse texto que nós lemos agora, nesses 2 versículos, e diz assim, vemos também que Deus não faz acepção de pessoas. Vemos agora que Deus também, porque eles falam agora essas línguas, que o Espírito Santo também é sobre eles. Deus aumenta essa família e nós, como igreja e nós como denominação, precisamos crer nisso, que nós estamos em um período de gestação. Em um período de produção. Assim como Deus surpreendeu a Pedro e aos seus companheiros judeus, Deus vai surpreender a nossa denominação. Deus vai surpreender a sua vida, pastor. Deus vai surpreender a sua vida, pastora. Deus vai surpreender você, pastor de jovens, pastora de mulheres. Deus vai surpreender você, discipulador, discipuladora, você que está ensinando, você que se reúne na casa durante a semana, você que se reúne no templo, você que faz a obra do Senhor. Deus vai surpreender a nós todos com o crescimento exponencial da sua igreja. E a ideia aqui não é de glamour e de poderio institucional, mas é de vidas alcançadas como eu fui, como você foi, como nós fomos alcançados pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Assim eles ficaram espantados, como eles também haviam sido incluídos no propósito de Deus. Receberemos diversas e diferentes pessoas que serão gerados pela palavra do Senhor, pelo Espírito de Deus, e nós os chamaremos de irmãos e irmãs em Cristo. E alguns que nós até outrora dizíamos acerca deles palavras pejorativas, estaremos dizendo assim, olha, verdadeiramente Deus é na sua vida. Verdadeiramente Deus usa você também dessa forma. Diferente de como Deus me usa, mas que na multiforme sabedoria de Deus, Ele usa você dentro de um propósito que eu não compreendo, que é maior do que eu. Um propósito, ou o propósito do Senhor, que é maior do que a nossa denominação. Já pensou se o reino de Deus se limitasse a uma denominação? Quantas pessoas ficariam sem encontrar a salvação em Cristo Jesus? Já imaginou se não houvessem diversas denominações com diversos entendimentos, desde o uso e costume até a liturgia, diferenciadas muitas vezes aos extremos, uma da outra em comparação, e pessoas que lá encontram a Jesus e que são libertas pela palavra do Senhor? O plano de Deus é maior do que os nossos planos. E Ele vai aumentar essa família. Nós não pararemos. Eu acredito que Deus tem chamado a você. Deus tem chamado a nós para fazermos a obra de Deus de forma mais plena. Eu acredito que o Senhor trabalhará em nossos corações e nossas mentes e que nós faremos coisas que nós nunca fizemos e que as pessoas serão alcançadas. E quando eu falo sobre isso, eu preciso sempre explicar, para não deixar dúvidas, que não se trata de abolir o que é pecado, mas se trata de entender o que é pecado e o que não é pecado. Entender o que é tradição humana, entender o que é costume nosso e entender o que é a palavra de Deus, o que de fato Deus diz que é pecado e o que não é pecado. E com esse entendimento nós alcançaremos multidões. E que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, no nosso coração, para que nós estejamos prontos como pastores e pastoras para receber estas ovelhas do aprisco do Senhor. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, nós não estamos hoje ainda preparados para receber, como disse há pouco, uma escalafobética em nossa igreja. Mas o Espírito Santo tem poder de trabalhar na nossa mente.
de mostrar que o amor dele está acima de muitos entendimentos humanos mesquinhos e religiosos. E que o entendimento poderoso e pleno de Deus, e quando nós nos submetemos a ele, nos levará a uma amplitude, a uma colheita muito maior, mais poderosa, que essa é a vontade do Senhor. Que a gente possa, como igreja, que nós possamos como denominação, permanecer firmes no Senhor. Que o nosso entendimento não seja de guerrear um contra o outro, que não seja de dividir a igreja, o reino de Deus, mas que seja de estar submisso à vontade do Senhor. Talvez você me pergunte aí do outro lado, eu possa ter pensado, mas eu não concordo com algumas coisas que nós temos feito na denominação. E eu quero perguntar para você, porventura Deus está impotente para não tirar quem Ele não quer e para pôr quem Ele quer? Será que Deus abandonou a igreja? Será que a nossa denominação, como aquela que acolhe a igreja de Deus, não está debaixo da supervisão dos olhos do Eterno? Será que Deus não tem poder de corrigir o que Ele não quer? Pense nisso. Não lute contra seu irmão, não divida a igreja, não divida a instituição, mas eu convido você, a todos vocês que compõem a igreja pentecostal da Bíblia, a nos unirmos e, numa coesão, buscarmos maior conhecimento, quebrarmos paradigmas, rompermos com alguns dogmas e ser uma igreja que vai cultuar e permanecer com a doutrina bíblica, crendo e usufruindo do poder de Deus, alcançando de modo mais pleno todos aqueles que o Senhor levar à nossa porta e que nós formos buscar lá onde eles estiverem. Que Deus te abençoe. Que 2017 seja um ano poderoso nas nossas vidas e que o Senhor trabalhe em nós o nosso caráter, a nossa personalidade e que o Evangelho de Cristo seja eficaz na minha mente, na sua mente, pastor e pastora, pastores do Senhor, para que o rebanho de Deus seja cuidado segundo a vontade de Deus. Pedro entendeu que Deus incluiu os gentios, pessoas que ele não concordava, pessoas que ele não aceitaria ou que ele mesmo não iria pregar. E Deus vai nos convencer a ir atrás e a receber aqueles que Ele vai acrescentar. E nós seremos uma igreja poderosa debaixo das mãos do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.